Sejam bem-vindos ao Nossa Vozcast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do IMSJT, e aqui você vai acompanhar temas relevantes da atualidade. Mês de janeiro, mês de férias. Crianças em casa e, às vezes, os pais continuam a trabalhar. Para a gente falar sobre essa dificuldade que muitos pais têm, nós vamos falar com quem entende desse assunto. A Daniele Damasceno, ela é especialista em desenvolvimento infantil. Ela iniciou sua carreira como professora de educação infantil e é formada em fonoaudiologia. Possui uma vasta experiência, além de atuar como mediadora escolar. Sua especialização foca no desenvolvimento de habilidades cognitivas de crianças do espectro autista, especialmente nas áreas de habilidades sociais, fala, linguagem e aprendizagem. Além de concluir o mestrado em fonoaudiologia, linguagem e cognição com pesquisa voltada ao espectro autista e a relação entre terapeutas, escola e família. Ela é autora do livro O Autismo Entre Nós, da editora Reflexão. A Daniele também leciona em cursos de pós-graduação, além de ser palestrante sobre linguagem infantil e inclusão social. Atualmente, ela lidera o espaço Aprendendo a Brincar na Mesma Roda, uma clínica transdisciplinar voltada à infância e adolescência, localizada no Rio de Janeiro. Daniele, seja muito bem-vinda ao Nossa Vozcast, o podcast aqui do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Muito obrigada pelo convite. Amo falar sobre esse assunto, amo falar sobre trabalho com crianças e vamos então conversar um pouquinho sobre as férias. Agora, dá para manter uma rotina assim equilibrada durante as férias com as crianças? Garantindo momentos de diversão e descanso? Manter a rotina equilibrada durante férias é um desafio, né? Então, se divertir e os pais descansarem é realmente uma missão quase impossível. Mas existe sim forma da gente conciliar tudo isso. E é claro que eu vou dar uma ajudinha para vocês com algumas ideias. Primeiro, importante, a gente, pelo menos a hora de dormir, a hora de comer, a hora do banho, a gente tentar manter um pouco essa rotina. Então, comer mais ou menos no horário onde costumava se comer, dormir mais ou menos no horário onde costumava se dormir, facilita um pouquinho para que as crianças não saiam tanto da rotina e não desorganizem tanto a rotina da casa e dos pais, quando os pais querem garantir também algumas horas de descanso. Eu sei que isso pode ser difícil ou quase impossível para algumas famílias, mas para os pais garantirem um tempo de descanso nessa rotina frenética das férias das crianças, é importante que eles se atentem a isso. Se a criança dorme cada dia num horário, ela vai ser difícil ela conseguir ter esse tempo de descanso, essa rotina de descanso. Então, se ela comer em horários diferentes, vai ser difícil da gente manter a rotina do sono também. Então, uma coisa vai puxando a outra, tá? Então, pelo menos essas atividades de vida diária, né? Banho, comida, é importante que a gente mantenha essa rotina. Agora, os momentos de diversão, os momentos de prazer, é importante que a gente também faça pelo menos um cronogramazinho, alguma coisa, antecipar um pouquinho essa programação de férias, para que você, adulto, consiga se organizar também nesse seu tempo de descanso, tá? E quais são os jogos e as brincadeiras que podem ajudar a fortalecer esses laços familiares, né? Tanto com os pais, com os avós? Eu sei que às vezes os pais não têm muita criatividade para essas atividades diferentes para fazer nas férias, mas é importante ter em mente que é uma oportunidade também para você conhecer as dificuldades, os avanços no desenvolvimento do seu filho. E nesse curtir o desenvolvimento da criança é que a gente fortalece os laços, né? A gente ouve muito falar de construir memórias, mas a verdade é que as memórias nas nossas crianças a gente vai ajudar a construir com o dia a dia, não é com uma atividade extra de férias. É claro que isso a gente cria memória sim, mas o dia a dia, como a gente se comporta com eles, é muito mais importante do que uma coisa que é extra, que é feita somente uma vez no ano.
Então, é importante a gente fazer algo, por exemplo, no momento que o pai está muito cansado e fazer um cineminha, mas não é ligar a televisão para a criança assistir qualquer coisa e ela decidir. Não, é programar um momento do cinema, onde você faz uma pipoca, onde você senta junto. E é uma brincadeira, é uma atividade que é também um momento de descanso para os pais, né, que às vezes não conseguem acompanhar essa rotina frenética, né, das férias das crianças, mas é uma atividade que dá para se fazer uma vez por dia, ou um dia sim, dia não, nas férias, e que você consegue fortalecer esses laços, sim. A gente, também interessante a gente pensar que atividades ao ar livre também são muito importantes. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas para manter laços, né, fortalecer esses laços familiares, é importante que os pais se planejem para participar dessas atividades com as crianças. É claro que você pode participar de uma atividade super elaborada, como pintura, construção de brinquedos com sucata, ou fazer uma receita de alguma coisa gostosa para comer um bolo juntos, mas também algumas coisas que não requerem tanta elaboração como um cineminha, por exemplo, como esse exemplo que eu dei. Agora, Daniela, eu acho que é um desafio. É possível criar um cronograma de férias, mesmo com os pais trabalhando? É claro que quando os pais estão trabalhando, é muito mais difícil curtir esse tempo em conjunto com as crianças. Mas é possível, sim, criar um cronograma com os cuidadores que estão com as crianças, ou a vovó, né? Mas é importante que os pais se planejem com antecedência. Quais os dias que eu vou estar em casa com a criança, quais os dias que eu não vou estar, com quem que ele vai estar nesse dia. Ou então eu vou conseguir chegar um dia um pouco mais cedo do trabalho para fazer uma atividade ao ar livre, ou assistir fazer um momento de cinema, ou fazer uma receita juntos, ou fazer uma outra brincadeira. Então, se planeje com antecedência e crie sim um cronograma de atividades, mesmo quando os pais estão aí, não estão em férias junto com as crianças, mas precisa se planejar e precisa se organizar para fazer com que isso realmente seja concretizado e aconteça de verdade. Você tem ampla experiência acadêmica e prática, né, com crianças autistas. Como que elas compreendem o conceito de férias? É importante manter a rotina ou a adaptação é diferente? No caso das crianças com autismo, muitas delas não vão compreender esse conceito de momento de férias e momento de rotina normal, de escola, né? Mas é uma oportunidade muito boa para ensinar sobre isso. Uma das formas de fazer é você fazer um calendário, mostrando quais são os dias que a rotina vai ser diferente e quais são os dias que a gente vai retornar à rotina. Então, quais são os dias de férias? E aí, mostrar no calendário. E dependendo do nível de desenvolvimento da criança, isso pode ser feito num calendário mensal ou anual, ou apenas um calendário semanal, onde a criança já tem uma previsibilidade do que vai acontecer de diferente. Também é interessante para a gente conseguir adaptar a criança para essa diferença de rotina, porque alguns autistas vão ter muita dificuldade de entender essa rotina diferente, antecipar, né? Também de forma visual, com o calendário, você pode fazer de forma até semanal, mas antecipar para a criança o que é que vai acontecer hoje, o que é que vai acontecer amanhã, mostrar isso de forma visual mesmo, com figuras ou de forma escrita, para aqueles que já sabem ler e escrever, o que vai acontecer durante esse momento aí de atividades diferentes. Isso reduz a ansiedade e faz com que eles estejam um pouco mais confortáveis para vivenciar esses dias de férias. E como que a gente pode adaptar os jogos e as brincadeiras para quem tem crianças em casa que tem necessidades específicas? É diferente ou não? O autismo ele é um espectro, justamente porque não existe um autista igual ao outro. Então, da mesma forma que alguma atividade pode ser muito desafiadora para alguns, para outros talvez possa não ser. Então, para a gente adaptar os jogos e as brincadeiras para atender essas necessidades dessas crianças que estão dentro do espectro, vai depender do nível de dificuldade de cada atividade e do nível de comprometimento, de dificuldade que essas crianças têm para conseguir participar. Então, depende muito do caso, sabe? O que a gente precisa entender é que as crianças, elas podem até não saber falar, né, no caso desse diagnóstico, né, no diagnóstico de autismo, porém elas conseguem brincar,
né? Talvez ela não consiga brincar a brincadeira completa, não ter o tempo total de atenção que as outras crianças têm, mas de alguma forma ela vai gostar de estar ali, vão gostar de estar ali brincando, participando, próximo de outras crianças. Tem algumas outras que vão precisar de mais suporte, de mais apoio, que vão precisar de algum adulto ali mediando essas relações. Tem alguns que vão precisar que alguém repasse várias vezes a direção, a ordem, né, específica para que ela consiga concluir a atividade. Mas é importante a gente pensar como que aquela criança vai se sentir confortável para participar dessa atividade e adaptar de acordo com a necessidade de cada um. Mudanças no cronograma podem ser desafiadores para as crianças que têm o transtorno do espectro autista? E como lidar com os imprevistos de forma mais tranquila, principalmente em família? Sim, as mudanças podem ser muito desafiadoras para essas crianças. Porém, os imprevistos, eles sempre acontecem. Às vezes é uma atividade que, por exemplo, está programada para uma área aberta e naquele dia choveu. E aí, como que a gente faz? É claro que é importante que um cuidador responsável, né, uma pessoa que já conheça essa criança, ele vai saber a melhor forma de regular, de acalmar a criança. Mas, em geral, é importante levar para um ambiente silencioso, calmo. É importante também o adulto entender que essa desorganização não é com o adulto, não é referente ao adulto, e sim uma dificuldade da criança. Então, manter a calma, pensar em que algumas crianças com autismo, elas vão querer um abraço para se acalmar e outras elas vão repelir esse abraço e o abraço vai ser a pior coisa que você pode fazer. Então, é importante que você conheça, no mínimo conheça um pouco mais sobre o que acalma essa criança e o que deixa ela desorganizada para você se preparar para esse momento. Os adultos que vão brincar com as crianças que têm autismo, eles precisam estar preparados. Então, eu preciso minimamente conhecer o que acalma a minha criança e o que deixa ela desorganizada. E aí eu preciso também me antecipar a essas situações. Então, se eu já sei que tem alguma coisa que vai deixar ele desorganizado, que pode ser que deixe ele desorganizado, eu vou fazer de tudo para que essa situação não aconteça, né? Eu quero proporcionar um momento de férias, um momento de prazer e não um momento de dificuldade para a criança. Então, é importante que a gente já preveja isso, já se antecipe e, se for algo inevitável, se houver possibilidade, mostrar de forma visual, com figuras, com fotos, como que a gente pode resolver, o que a gente pode fazer para solucionar aquele problema. Às vezes, tem um imprevisto e a criança se desorganiza pelo fato de não saber como vai ser resolvido o problema. E se você mostra os caminhos para isso, a criança já se acalma. Daniele, no ano passado, o Brasil inteiro acompanhou aquele caso de uma criança que fez uma birra porque queria sentar na janela do avião. A moça foi gravada e gerou uma grande confusão em várias discussões, né? Sobre como deve uma mãe ou um pai agir quando uma criança está fazendo uma birra. E o mais importante, como diferenciar birras comuns ou realmente se a criança está em crise? Pois aconteceu essa situação, né, da criança no avião. Porém, eu não sei se vocês também acompanharam o desfecho dessa história. A mãe se pronunciou, a empresa também, né? E a pessoa em questão que estava na janela também se pronunciou. Não foi bem isso que aconteceu. A criança não queria, não estava fazendo uma birra para sentar na janela, né? Enfim, foi toda uma outra situação que aconteceu. A criança estava querendo ficar do lado da avó, não necessariamente na janela. A criança achou que o lugar dela era aquele porque estavam sentados no lugar errado. Foi um tremendo mal entendido. Mas eu sei que isso pode acontecer, né? Crianças em ambientes diferentes, e às vezes até em ambientes desafiadores para ela, que são ambientes fechados, ambientes com muitas pessoas, elas podem ter momentos de birras ou crises. E a maneira mais fácil da gente diferenciar isso é se esse comportamento está sendo relacionado a uma pessoa específica, agredindo uma pessoa, gritando, brigando com uma pessoa, ou se é um choro descontrolado, aleatório, não necessariamente direcionado a uma pessoa. Nos dois casos, a gente precisa ajudar essa criança a solucionar, a resolver. E, às vezes, a gente, no primeiro momento, não vai conseguir isso. O ideal é tentar levar essa criança para um ambiente silencioso, se
se for possível, para que a gente consiga entender o que está acontecendo e consiga acalmar essa criança para depois tentar solucionar o problema. A criança desorganizada, desregulada, não importa qual for o motivo, mas chorando muito, ela não consegue solucionar. Da mesma forma os adultos, né? Quando você está muito nervoso, muito irritado, você não consegue ver caminhos para resolver aquela situação. Então, em primeiro lugar, você precisa se acalmar e acalmar a criança, para depois, com ela calma, você pensar em como solucionar e como resolver. Agora, quando é uma birra, que é geralmente direcionada a uma pessoa em específico, o que a gente não pode fazer é dar o que a criança está pedindo, porque se você naquele momento você acaba achando que é a melhor forma de solucionar para que ela pare, para que cesse aquele choro, você vai criar um outro problema na próxima vez que isso acontecer, né? Então, às vezes o choro pode ser maior, mas o importante é você entender e estabelecer combinados de que antes de chegar no lugar, é importante que você estabeleça combinados e regras, porque cada lugar tem as suas regras. Então, se não pode, por exemplo, sentar em cima da poltrona do avião, ficar em pé, por exemplo, em cima da poltrona do avião, não pode, e isso é inegociável. Precisa estar sentado com o cinto de segurança. Então, tem coisas que são inegociáveis e precisa ser desta forma mesmo, que a criança chore. E aí, nesse caso, por exemplo, né, outras coisas podem ser, a gente pode pensar em outras estratégias para que esse choro não aconteça. Mas para a gente diferenciar as birras de crises, é importante a gente ter esse pensamento, né? É com uma pessoa específica, e aí sim é uma birra, ou é uma crise de uma desorganização sensorial. Das duas formas é importante, se a gente tiver possibilidade, retirar um pouco a criança desse ambiente, levar ela para um lugar silencioso e que ela esteja sozinha, para conseguir acalmá-la primeiro, antes de solucionar o problema. E tem alguma estratégia que você sugere para diminuir as birras em público? Para que a gente consiga diminuir essas birras, essas desorganizações das crianças em público, é importante que a gente tenha em mente que a gente precisa se organizar para antecipar os problemas que podem acontecer, principalmente se a gente sabe que é uma criança que já tem esse tipo de dificuldade. Então, a gente precisa, mostra a figura, mostra as fotos, em como vai ser o ambiente, para que ela tenha uma previsibilidade, ela já mais ou menos entenda para onde ela está indo, o que ela vai precisar fazer quando chegar nesse ambiente diferente, quais são as regras desse local, o que vai acontecer. Então, se é um avião, vai precisar colocar o cinto de segurança, mostre a foto disso para a criança, antecipe para ela, porque isso reduz bastante a ansiedade das crianças. E quando chegar no lugar, ela já vai ter noção de como ela precisa se comportar e o que ela vai precisar fazer para se comportar nesse lugar. Se mesmo assim, mesmo com essa estratégia, ela se desorganizar, a gente também tem outras coisas que a gente pode fazer, como levar alguma coisinha que ela gosta de comer, levar algum brinquedinho, que pode ser, por exemplo, uma massinha, mas alguma coisa que você vai passar alguns dias antes, sem oferecer para a criança brincar. Então, naquele momento, vai ser uma novidade. As novidades costumam funcionar muito bem, porque é algo que a criança ou tem muito tempo que não vê e não brinca, ou então algo que ela gosta muito, mas que ela está com saudade, né, daquela brincadeira, ou algo que ela nunca viu e que vai ser uma novidade que ela vai poder explorar naquele momento. Então, é uma excelente estratégia para a gente fazer com que as crianças consigam se acalmar, né, num ambiente diferente ali, num ambiente que é público e que ela não está acostumada ali na rotina dela a estar. Um lanchinho gostoso, um brinquedinho diferente, adesivozinhos para ela colar na prateleira, enfim, onde ela estiver, contar histórias e até as telas. Que a gente sempre fala que é importante reduzir as telas para as crianças, mas um filmezinho, um desenho, algum conteúdo aí que você vai pensar antes, se programar e algo que seja educativo, também é interessante você reservar também com uma estratégia de último caso aí, para você tornar aquele momento, aquele ambiente assim, prazeroso para a criança. É claro que as telas assim, eu sempre coloco como a última opção, porque a gente sabe que a gente tem uma geração aí muito viciada nas telas, e a gente sabe que isso não é legal para o desenvolvimento.
Em caso de crianças neurodivergentes, como contornar crises ou birras de forma eficaz e respeitosa? No caso de crianças que tenham alguma dificuldade, alguma necessidade específica, a gente precisa entender que é possível que isso seja uma crise, uma desorganização sensorial por conta do ambiente que está sendo muito diverso, muito diferente e talvez um ambiente que a criança nunca tenha visto, nunca conheça. Então, é claro que os pais, os cuidadores, eles vão saber a melhor forma de acalmar essa criança, mas para a gente pensar em como contornar, primeiro, a gente precisa antecipar. Então, se essa criança já tem essa dificuldade, é importante que os pais já se antecipem e mostre, como eu falei anteriormente, né, figuras e mostre fotos e antecipe e fale tudo o que vai acontecer de forma visual. Às vezes não é só você falando que ele vai entender, mas mostre figuras, mostre vídeos de tudo o que vai acontecer para antecipar, para que no momento realmente desse local ele já tem uma previsibilidade do que vai acontecer. Agora, no momento que acontece a birra, se puder entrar no banheiro, que é um lugar silencioso e que você vai estar sozinho com a criança, ou então ir para algum outro lugar que estejam só vocês, é importante que você use as mesmas estratégias que você usa em casa, que você usa em outros ambientes. No momento que está todo mundo olhando, que tem muitas pessoas ali, às vezes se movimentando de uma forma que essa criança não está acostumada, é muito mais difícil dele voltar à calma e ele se organizar. Então, procura um lugar silencioso, um lugar o mais vazio possível para poder deixar essa criança um pouco mais calma e sempre antecipar e levar contigo objetos, brinquedos, algum lanchinho, coisas que já seja do convívio dele, que seja algo que você tenha certeza que ele vai gostar, que vai ser interessante para ele naquele momento, que ele vai gostar de brincar, ou então algum lanchinho que ele vai gostar de comer e que ele possa se distrair com aquilo. As historinhas também, né, os livrinhos de história, livrinhos de pintar, né, ou alguma coisa manual, algum brinquedinho de montar que ele gosta, ou até alguma massinha. São coisas também que costumam funcionar muito bem. Mas é claro que no caso de uma pessoa neurodivergente, os seus cuidadores vão conhecer muito melhor qual é a forma melhor, né? Que é a forma que ele mais se organiza, a melhor forma de se organizar, de se acalmar, e também já conhecem a criança, já sabem o que é que vai fazer ele se desorganizar. Então, já conhecendo isso, é importante você já ficar atento para se antecipar. Já sei que aquilo ali pode ser que vai dar ruim, então já vou me antecipar e fazer alguma coisa aqui para que aquilo não aconteça. Daniela, a gente falou de tantos assuntos aqui no nosso Vozcast, mas eu queria que você também comentasse sobre o seu livro, né? O Autismo Entre Nós. Eu quero saber o que te motivou a escrever sobre esse tema. Obrigada por perguntar do livro. É um livro super gostosinho de ler, super rapidinho. E o que me motivou foi ver a dificuldade que os pais têm no dia a dia, né? Na sua rotina com essas crianças, e perceber que os pais dos meus pacientes, ou até outras pessoas que estão ali no meu convívio, têm algumas estratégias, né, que deram certo, que funcionou com eles, e que esses relatos podem ajudar outras pessoas. Então, eu pensei, por que não colocar essas histórias de experiências de pessoas que já passaram por essas dificuldades, por esses problemas, né, no seu dia a dia, para que eles possam ajudar outras pessoas, né, que talvez vão enfrentar os mesmos problemas e as mesmas dificuldades que eles têm no dia a dia, né? E foi isso que me motivou a pensar em como famílias podem ajudar outras famílias. E peguei essas histórias e escrevi num livro de forma bem rapidinha, né? Um livro curto, mas com experiências que os pais de crianças com autismo tem com os terapeutas, com a escola, com as dificuldades da inclusão em vários ambientes diferentes, né, na escola, né, com as terapias, em ambientes como igreja, parquinho, e as experiências que eles tiveram com isso, e o que eles entendem de inclusão, e para ajudar outras famílias que passam também por essa experiência.
Daniele, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que você ajudou muitos pais, avós que estão com as crianças em casa e não sabem o que fazer, mas eu quero abrir um espaço para você compartilhar algo que não foi perguntado, mas que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes. Eu quero muito incentivar vocês a terem momentos de férias prazerosos, momentos maravilhosos com os seus pequenos. Eu sei, gente, que a rotina do dia a dia, ela pode ser muito difícil, muito complicada, e até a rotina de férias talvez seja um peso para alguns pais que estão no seu momento de trabalho, que não têm as suas férias, que não sabem às vezes o que fazer com as crianças, que estão cansados e precisam se dividir aí entre a sua rotina normal de trabalho e os cuidados com as crianças o tempo inteiro aí dentro de casa. Mas tentem pensar e ver de uma outra forma. As crianças, elas querem muito estar com os seus cuidadores principais, elas querem muito estar em casa, elas querem muito estar com os seus pais. Então, aquele momento do dia que você está exausto e que a criança, ela quer muito brincar com você, é o momento mais aguardado do dia pela sua criança. Às vezes é um momento que você só quer dormir, relaxar, mas para a sua criança é o momento que ela esperou o dia inteiro para acontecer. E aí, às vezes, ela tem um caquinho dos pais, sabe? Um caquinho de energia dos pais. Então, se eu puder dar, assim, um recado, uma dica, algo que eu queria que eu pudesse, assim, compartilhar mais para vocês, é tentar olhar para esses minutos, essa 1 horinha, às vezes, que você tem por dia com seu filho, com a sua criança, como a hora mais esperada do dia inteiro por eles, né? E se você puder, assim, dar um fôlego maior, respirar fundo, e tentar passar essa 1 horinha. Eu estou falando 1 horinha porque às vezes é o único tempo que os pais têm, né? Em casa com seus filhos. Esse restinho de dia, esse momento às vezes na hora do almoço ou assim que eles acordam, como um momento mais precioso na vida do seu filho. Então, tentar aí extrair o seu melhor para esse momento em que você vai... não é fazer testes, não é perguntar cadê o amarelo, pega o azul, cadê o triângulo, como é que é isso aqui em inglês? Não, é o momento que você vai deixar ele liderar a brincadeira, não é fazer teste para saber o que ele sabe, e sim deixar ele à vontade, perguntar do que você quer brincar, o que você quer brincar comigo, o que você quer fazer agora, e embarcar de forma leve e prazerosa e gostosa na brincadeira das crianças. E aí, dessa forma, sim, vocês vão construir memórias maravilhosas juntos. Não precisa ser uma coisa muito elaborada para fazer com que seu filho construa uma excelente memória. O tempo de prazer que ele tem com você no dia a dia é tudo o que ele precisa. É tudo que as crianças querem, é a nossa presença. Então, pense nisso e planeje momentos para estar sem o celular, sem a televisão ligada, só brincando com seu filho, que eu tenho certeza que vai ser o melhor momento da vida deles, da vida das crianças e da sua vida também. Renata, mais uma vez eu quero agradecer o convite. Espero que tenha contribuído com vocês e me coloco à disposição, tá bom? Se quiserem conversar mais, a gente pode aí bater um papo numa próxima oportunidade. Um beijão para todo mundo que está ouvindo aqui e boas férias para todos. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2.000 crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.